Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre memória virtual. Os integrantes do grupo são eu, Pablo Batista, Matheus, Dalton, o Guilherme e o Pedro. Inicialmente, eu queria explicar brevemente o que é a memória virtual, né? Introduzir assim, o tema a vocês. Memória virtual, ela é uma técnica utilizada pelos sistemas operacionais para gerenciar o uso de memória do computador. Ela permite que um programa utilize mais memória do que está disponível fisicamente, ao fazer uso do armazenamento em disco para simular a memória adicional. Isso é possível através do uso de uma tabela de páginas, que mapeia a memória virtual em páginas físicas na memória RAM ou em páginas armazenadas no disco. Posteriormente, falaremos mais a fundo como isso funciona. A implementação da memória virtual é uma das principais razões pelas quais os computadores modernos podem executar múltiplos programas ao mesmo tempo e lidar com cargas de trabalho pesadas, né? Mas, no entanto, seu uso incorreto ou configuração inadequada pode levar a problemas de desempenho, como a sobrecarga do disco rígido e a diminuição da velocidade do sistema. E nesse trabalho será apresentado um estudo mais aprofundado sobre o funcionamento da memória virtual, suas vantagens e desvantagens, bem como as principais técnicas utilizadas pelos sistemas operacionais para gerenciá-la. Além disso, será discutido o impacto da memória virtual no desempenho do sistema e as melhores práticas para sua configuração e o uso eficiente. Então, pessoal, como já falado anteriormente pelo Pablo, a memória virtual é uma técnica de gerenciamento de memória. O que acontece? Essa técnica permite que o computador use mais memória principal, assim para dizer, do que a que ele já tem disponível. Por exemplo, quando a gente tem um processo, quando acaba o espaço da memória principal, no caso a memória RAM, e você vai abrir um outro programa, o sistema joga o que estava na memória principal, na memória RAM, para a memória secundária, o disco. E o que acontece? Para liberar mais espaço na memória, isso acontece temporariamente, né? Então, por exemplo, a gente tem um processo, como eu já acabei de falar, e aí o sistema operacional quer que você faça esse processo, obviamente, só que sua memória principal já tá deslocada, já está no exaustão, já utilizou quase toda a sua memória. Então, para esse processo acontecer, você continuar usando o computador e ainda se preocupar com a memória dele, a gente faz uma virtualização da memória, trazendo o que estava na memória principal, a memória RAM, para a memória secundária, o disco, né? E depois que esse processo que você estava fazendo, que causou essa exaustão toda na memória, acaba, o que estava no disco, que é armazenado temporariamente, volta para a memória principal. Isso é importante, né? Porque e o interessante disso é que o que você tinha antes, os dados, as informações, como você ainda armazenou a memória secundária, ainda quando acaba e a memória principal e eles voltam para a memória principal, você não perde nenhum dado, nenhuma informação. Mas é claro que é importante a gente dizer, salientar, que isso não é ideal. É importante que utilizamos o disco rígido apenas para essa virtualização, porque ele é muito mais lento que a memória RAM. Então, geralmente, o processo fica muito mais lento, né? Quando você utiliza o disco rígido, que é a memória secundária, com a memória principal. Porque, igual eu acabei de falar, a diferença de velocidade entre eles é bastante. E aí você não quer isso. Então, é como se fosse uma mesa pequena, né? É como se você tivesse uma mesa pequena, e aí, por exemplo, você precisa trabalhar nela. Então você pega o que estava nela, nessa mesa pequena, e coloca em umas caixas. Para você poder trabalhar e deixar a mesa mais livre. E depois que você acabou e fez todo o seu trabalho, você coloca de volta essas caixas em cima dessa mesa, né? E é isso que acontece, é basicamente isso. É uma transição devido à exaustão da memória principal. Mas depois que acaba esse processo, depois volta. Mas como eu falei, é importante dizer que isso não é o ideal, porque os processos ficam bastante lentos, devido à lentidão da memória secundária comparado com a da primeira. Com a primeira não, que é a memória principal, que é a memória RAM. A título de curiosidade, essa primeira implementação de memória virtual foi feita no computador Atlas, lá de 1962, quando foi a necessidade de executar programas de maiores, né? Ou seja, que a memória disponível nesses computadores permitia. Então foi o Atlas, né? Foi o primeiro computador a implementar essa memória virtual. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar alguns benefícios da memória virtual. Bom, como nós já vimos, a memória virtual ela é fundamental para o bom funcionamento do sistema operacional
e ela pode trazer muitos benefícios para o desempenho do computador. E só para lembrar, a memória virtual ela é um espaço de armazenamento em disco rígido, que ele é utilizado para armazenar temporariamente dados que não estão sendo utilizados pela memória RAM do computador. Quando a memória RAM fica cheia, a memória virtual entra em ação, transferindo dados menos utilizados para o disco rígido, liberando espaço da memória RAM para os novos dados. Bom, agora vamos falar alguns dos benefícios da memória virtual. O primeiro seria ali a melhora de performance, ou seja, quando a memória RAM está cheia, o computador ele precisa ficar transferindo dados para a memória virtual. Embora a leitura de disco, né, dos dados que contém no disco rígido seja mais lenta do que a leitura de dados da memória RAM, o desempenho do sistema pode melhorar com a ajuda da memória virtual. Isso ocorre porque a memória virtual ela evita que o computador fique sem memória RAM, o que pode fazer com que o sistema trave. O segundo benefício seria ali a ajuda na execução de programas grandes, ou seja, alguns programas como editores de vídeos, editores de imagem, jogos de alta qualidade gráfica, eles exigem uma quantidade significativa da memória RAM para rodar, né, para ser executado, para fazer algum download, por exemplo, nos de vídeos, né, que tem que fazer exportação de vídeos, que às vezes fica muito pesada e coisas do tipo. Com a memória virtual, o computador pode colocar ou alocar mais memória do que fisicamente disponível. Com isso, permite que a execução desses programas seja melhor, seja mais rápida. Não demore ali, por exemplo, num vídeo, não demore 1 hora para fazer o download, sim, às vezes 20 minutos, 10 minutos, o que é assim, um ganho muito grande. O próximo aqui seria ali a ajuda a economizar dinheiro, mas como assim? Ela adiciona mais memória RAM ao seu computador, ou seja, adicionar mais memória RAM ao computador, fisicamente falando, é muito mais caro. E a memória virtual, ela é uma forma de expandir a capacidade da memória do seu computador sem gastar muito dinheiro. No entanto, é importante lembrar que a memória virtual ela não substitui completamente a necessidade de ter uma memória RAM suficiente para o seu sistema. Ela apenas vai auxiliar, beleza? Mas 2 tópicos dos benefícios que eu acho importante ressaltar aqui seria a melhora na segurança do sistema. Né? A memória virtual ela é usada pelos sistemas operacionais modernos para proteger o sistema contra ataques de malware, por exemplo. O sistema operacional pode criar uma área de memória virtual para um programa em execução, isolando o uso do sistema e impedindo que o programa acesse a área restrita do sistema. Então, isso é um benefício muito grande que a gente vem tendo hoje em dia, principalmente dentro das empresas, por exemplo, ali o WhatsApp, Instagram, Facebook, que eles usam bastante esses benefícios. O próximo ali seria o aumento de capacidade de processamento. Alguns sistemas operacionais, eles permitem que a memória virtual seja usada para armazenar temporariamente dados usados em cálculos matemáticos. Isso pode ajudar e aumentar a capacidade de processamento do computador, permitindo que esses cálculos sejam executados mais rápidos, mais precisos, com maior facilidade e afins. O que a gente pode ver hoje, por exemplo, seria ali nas IAs. Esses são alguns dos benefícios. Se eu ficasse aqui ia demorar muito e tal. Existem vários outros benefícios, eu tentei citar os mais importantes. Em resumo, esses benefícios, essa memória virtual, ela permite que você execute programas ao mesmo tempo, ajuda a melhorar a performance do seu sistema, ajuda a executar programas grandes e pode ser uma maneira econômica de expandir a capacidade da memória do seu computador. Eu sou o Pedro Augusto e eu vou falar sobre as desvantagens da memória virtual. Bom, como nem tudo são flores, apesar das várias vantagens da memória virtual, ela possui algumas desvantagens. A primeira desvantagem que eu vou falar é o desempenho reduzido. Bom, a memória virtual ela pode afetar o desempenho do computador. Isso por quê? Porque quando a memória virtual ela é usada com frequência, os dados precisam ser constantemente transferidos entre a memória física e o disco rígido. Aí isso acontece especialmente se o sistema estiver com pouca memória física disponível. Vamos supor um exemplo pode dar um sistema com Windows 10 ou 11 num computador que tem 2 ou 4 GB de RAM. E se abrir qualquer programa nesse sistema, acaba que estoura o limite da memória física disponível.
isso acaba tendo que utilizar bastante a memória virtual. E isso é um problema, porque pode afetar o desempenho do computador. O computador acaba sendo mais lento do que o normal, se estivesse usando apenas a memória física disponível. A segunda desvantagem é a fragmentação de disco. O uso da memória virtual ela pode causar fragmentação no disco rígido, o que pode levar a um desempenho mais lento do sistema. Isso acontece quando o sistema ele está utilizando um HD como disco rígido, o que pode causar a fragmentação dele e com isso o sistema ficar mais lento para acessar os dados. A terceira desvantagem é o maior risco de falhas. A memória virtual ela pode aumentar o risco de falhas no sistema, especialmente se o disco rígido estiver com pouco espaço livre. Porque para ocorrer o uso da memória virtual, ele aloca espaço no disco rígido, e aquele espaço ele não fica disponível para ser usado. E se não houver o espaço suficiente no disco para alocar memória virtual, o sistema poderá simplesmente falhar ou então congelar. A quarta desvantagem que eu vou citar aqui é o aumento do consumo de recursos do sistema. Aqui, como podemos ver, eu coloquei uma imagem do gerenciador de processos, onde mostra o disco em 100%. Isso aqui pode ser causado quando se está utilizando memória virtual, principalmente se o computador tiver um HD. Por quê? Como o sistema está, até mesmo com SSD, é capaz disso aqui ocorrer. Por quê? O HD e o SSD eles são muito mais lentos do que a memória física. Aí, quando você está utilizando a memória virtual, acaba que a velocidade da memória virtual é a mesma do HD ou do SSD. Isso acaba podendo ocorrer a utilização de 100% dele. Eu sou o Guilherme e vou retocar as questões mais importantes que foram citadas ao longo do seminário. Vou falar também sobre os desafios e o futuro da memória virtual e, por fim, vou fazer uma conclusão do trabalho. Então, começando pelos pontos importantes, o que é e como funciona a memória virtual. Então, a gente viu, né, que a memória virtual é uma técnica usada pelo sistema operacional para que mais programas possam ser executados simultaneamente, mesmo que a memória RAM seja limitada. E tudo isso ocorre por intermédio da memória secundária. O sistema divide a memória RAM em partes menores, que são chamadas de páginas, que basicamente é um conjunto de informações, né, como dados ou instruções. E aí cada programa em execução tem a sua própria área de memória virtual, que também é dividida em páginas. Quando um programa precisa acessar uma página que não está na memória RAM, o sistema operacional move essa página da memória secundária para a memória RAM. Portanto, uma vez que a página está na memória RAM, o programa pode acessar ela normalmente. Passando para as vantagens, na minha opinião, a principal vantagem dessa técnica, de acordo com o que a gente pesquisou, é a melhora na performance. Por quê? A memória virtual ela é essencial para a multiprogramação em sistemas modernos, porque ela permite que vários programas sejam executados ao mesmo tempo, mesmo com limitações na capacidade da RAM. E a gente viu, né, que isso ocorre porque a memória virtual permite que o SO divida a RAM em várias páginas, as quais os programas serão armazenados, e quando um programa precisa acessar uma página que não está na RAM, o SO move essa página da memória secundária para a memória principal, assim liberando espaço para outras páginas. É justamente esse processo de mover da memória secundária para a principal que ocasiona a principal desvantagem também, em minha opinião, de acordo com o que a gente pesquisou, que é o desempenho reduzido. Então, um dos principais desafios para a melhoria da memória virtual é a redução do overhead de paginação, que é justamente esse processo de mover os dados entre a memória RAM e a memória secundária. E esse processo ele pode consumir recursos significativos do sistema e, por consequência, reduzir o desempenho. Passando para os desafios e o futuro dessa técnica,
a gente pode dizer que o principal desafio é reduzir o tempo e os recursos necessários, ou em outras palavras, que é o overhead de paginação. Enquanto que o futuro consiste justamente em novas técnicas, como a compactação de páginas e o prefetching, que são técnicas que podem ajudar a reduzir esse overhead de paginação. Falando um pouco sobre cada uma delas, a compactação de páginas consiste em comprimir páginas antes de serem armazenadas na RAM e descomprimir quando forem acessadas pelos programas. Isso reduz a quantidade de espaço necessário para armazenar páginas na RAM. Enquanto que o prefetching, ou pré-carregamento de dados, consiste em antecipar, entre aspas, quais páginas ou dados serão necessários pelos programas em execução, carregando eles na RAM antes mesmo de serem solicitados. Isso reduz o tempo de espera para que os programas acessem os dados, melhorando o desempenho geral do sistema. Vale a pena mencionar também o desenvolvimento de novas tecnologias de hardware, principalmente ali as tecnologias de memória. Então, memória flash, NVRAM, que é a memória não volátil, e a RERAM, que é a memória resistiva, o uso correto delas podem impactar positivamente o desempenho e a eficiência energética dos sistemas que fazem uso de memória virtual. Fazendo uma conclusão sobre tudo que a gente viu, a memória virtual é uma técnica essencial para o gerenciamento eficiente da memória em sistemas operacionais. Ela permite que múltiplos programas possam ser executados simultaneamente, mesmo em sistemas com capacidade limitada de memória RAM. Isso ocorre através da utilização de um espaço virtual que se estende além da memória física. Um dos principais desafios para a melhoria da memória virtual é a redução do overhead de paginação, enquanto que o futuro da memória virtual consiste em novas técnicas, como a compactação de páginas e o pré-carregamento de dados, que reduzem esse overhead de paginação. Então, ao longo do seminário, ficou evidente que a memória virtual é uma tecnologia fundamental para o funcionamento dos sistemas operacionais modernos e sua importância só tende a crescer à medida que as demandas por recursos de computação aumentam. A referência que a gente utilizou para desenvolvimento desse seminário foi apenas o livro base da disciplina, no capítulo 9, que fala sobre o nosso tema. E meu muito obrigado.